Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor e consultor pedagógico do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes de começar a nossa conversa, queria pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente, não vai ser exatamente uma entrevista, mas sim um bate-papo entre mim e o professor Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Mutuca? Tudo ótimo, Eduardo. Estou muito animado para essa conversa sobre algo muito valioso nos meios educacionais, não é verdade? Isso aí. Então, a conversa hoje é sobre avaliação da aprendizagem. Esse é um tema, eu acho que um dos mais relevantes, né, quando a gente pensa em educação. E hoje a gente trouxe vários livros aqui, mostra claramente o nosso interesse nesse assunto, né, que a gente já vem trabalhando há um tempinho. Mais do que os livros que a gente trouxe, tem os livros que a gente deixou em casa Deixou em também. casa, ainda tem muita coisa, né? Bom, quando a gente fala em avaliação da aprendizagem, eu particularmente considero, né, que é muito relevante, porque a gente sabe que o aluno muitas vezes ele estuda, ele condiciona o próprio estudo de acordo com a avaliação feita pelo professor. Tem esse primeiro livrinho que eu gostaria de mostrar, a gente vai deixar, claro, as descrições, né, as referências aí na descrição do vídeo, é esse aqui, Por que avaliar, como avaliar, tá? É um livrinho da Ilza Martins e traz diferentes definições do que significa avaliar a aprendizagem do aluno. Tem algumas que são um pouco mais abstratas, outras que são mais concretas, né? Mas é claro que muitas vezes o senso comum vai dizer que avaliar é simplesmente aplicar uma prova. A gente vai discutir bastante isso hoje, né? A gente tem que entender que a avaliação, ela faz parte de um processo, a avaliação ela tem que ser encarada de forma contínua e eu gosto de pensar que a avaliação, ela me fornece alguns dados sobre a aprendizagem do aluno. Dados esses que podem ser mais ou menos confiáveis, mas de alguma forma a gente tem alguma medida. E com essa medida a gente é capaz de replanejar, de colocar outros métodos, né, em ação. Por isso que a avaliação ela é tão relevante, né? Mas eu queria saber de você, o que que você pensa em termos de exame, em termos de avaliação. Essa parece que é uma confusão um pouco comum, né? Bastante, né? É curioso, né, quando você diz, é importante a gente medir o aprendizado do aluno. Muitas vezes pode acontecer de forma equivocada a gente medir sem saber exatamente o que a gente está medindo, sem saber quais são os critérios que a gente está usando para fazer essa medição. Usando aqui 2 livros que são muito valiosos para nós, né, primeiro esse Avaliação da Excelência, a Regulação das Aprendizagens, do Philippe Perrenot, e também um do Lucchesi, que eu sei que você gosta muito dele, Avaliação da Aprendizagem, componente do ato pedagógico. Usando termos diferentes, os 2 nos explicam, nos estimulam a ver a diferença entre examinar, verificar e avaliar. Verificar tem uma origem que remete à ideia de vero, de verdade, quase como se fosse possível a gente identificar com precisão uma certa verdade. O aluno faz a prova, tira um 7,5, tira um 8, e aquilo ali é uma verdade, é o aprendizado dele, pronto, acabou a conversa. Quando a gente olha para a prova, pensando apenas na nota, como se fosse um valor por si só, nós estamos fazendo, de acordo com Lucchesi, o ato de examinar. Mas ele defende que nós devemos trabalhar uma avaliação. A avaliação consiste em olhar para a prova pensando nela como algo complexo, como algo que me dá não só um único valor, que é a nota, mas uma série de informações que servem não para se transformar num carimbo na testa do aluno, dizendo foi mal, foi razoável, foi bem, foi ótimo, mas ajudando o aluno a perceber. E a partir de agora, o que que eu faço? Ajudando o professor a perceber. A partir de agora, o que que eu faço com os nossos alunos? Um outro livro, para a gente já começar essa conversa com muitas citações, né, do Pedro Morales, Avaliação Escolar, o que é, como se faz, ele menciona algo que para nós é muito valioso. A avaliação faz parte de um processo. E pensando nisso, né, se a avaliação faz parte de um processo, eu imagino que esse processo tem a ver com aprendizagem. Então ele pergunta, Eduardo, para estudar e aprender, considerando que estudar e aprender não são sinônimos,
É importante que nós, professores, conheçamos diversos métodos de avaliação. Eu gostaria que você comentasse conosco que métodos são esses. Legal. Tanto o Morales, né, quanto a Ilza, nesse livro, eles comentam bastante sobre a avaliação como um processo. E tem 3 métodos que eu acho que são mais comuns, né, mais conhecidos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Avaliação diagnóstica, a gente costuma encarar como aquela que normalmente é aplicada no começo de um processo. Então, vamos supor que eu comece um ano letivo, interessante até para conhecer um pouquinho o perfil da turma, para ver se eles dominam certos conceitos, certas habilidades, uma prova diagnóstica, né? Uma forma de eu iniciar o meu trabalho, a minha estratégia. Tem também um outro método, né, que seria a avaliação formativa. Essa avaliação, na verdade, a gente pode aplicá-la em diferentes momentos, de diferentes formas, tanto no modo informal quanto no modo formal. Então, quando eu entro em sala de aula e eu pergunto aos meus alunos o que que eles se lembram da semana passada, eu estou avaliando, né? Quando eu faço uma pergunta durante a aula, quando eu apresento um problema, tudo isso é uma forma de avaliar, para ver se um aluno acompanha, para ver se meu aluno arrisca um palpite, se ele tem uma memória, né, de longa duração, se ele consegue comparar diferentes conceitos, conteúdos, tudo isso é avaliação. E tem também um terceiro caso, que é a avaliação somativa. Essa eu acho que é mais conhecida, né, da nossa parte dos professores. De algum modo, a avaliação somativa ela me fornece um dado quantitativo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não acreditar que um método anula o outro, ou que um está certo, que o outro está errado. Eu já vi, né, muitos casos aí, até textos que já li em blogs, dizendo que um estaria, correto e o outro deve ser eliminado da educação como um todo. E eu acredito que não, porque a gente consegue ressignificar todas essas avaliações. Se eu trabalho muito bem a aplicação da minha prova, por exemplo, ela vai me dar um diagnóstico, correto? Ela me permite, tomar ali algumas ações, reparar certos problemas. Agora, a avaliação formativa, muitos associam que ela não deve, fornecer uma nota ao aluno, e não necessariamente. Às vezes a gente faz uma avaliação formativa, né, como processo, a gente pode atribuir uma nota, não tem nenhum problema nisso. Só que a maior preocupação dela não é, extrair um dado quantitativo, e sim perceber se o trabalho ele está no caminho que eu julgo correto. Já a avaliação somativa, ela tem uma preocupação mais associada à atribuição de uma nota, um caráter mais classificatório, alguns vão chamar. Só que a gente vai discutir isso mais tarde, né? A nota, sem dúvida, ela não é aquilo que se considera o principal quando a gente pensa em aprendizagem. A nota, se for bem interpretada, ela me indica algumas coisas. Então eu consigo, né, ao longo do ano letivo, implantar, né, implementar diferentes formas de avaliação. Nesse livrinho aqui também do Morales, né, que você acabou de citar, ele mostra como que diferentes atividades podem ser feitas durante a aula que me trazem alguns dados bem interessantes. Por exemplo, rubrica, né, uma atividade para ser feita em casa, uma atividade em grupo, uma autoavaliação. Tudo isso são métodos, né? Alguns mais formais, outros mais informais, mas que ajudam a gente a acompanhar melhor essa jornada do aluno, né? Eu acho que isso Inclusive é importante, estimulando que os alunos nos façam perguntas e também questionamentos, sem dúvida. e a gente treinando bastante ouvido para ver o que o aluno traz de contribuição para as aulas, e a Uhum. gente, depois de uma semana, 2 semanas, um mês, a gente mostrar que a gente se lembra dessas contribuições, a gente acaba estimulando o aluno a participar de uma forma muito engajada. Sim, Então, como você bem disse, quando a gente está atento em sala de aula, a gente está fazendo avaliações o tempo todo. Quando o aluno percebe isso, ele já tem uma boa noção do seu desempenho antes mesmo de ter a prova, vamos dizer assim. sim, Se ele entende que a nossa prova é mais uma avaliação do que um exame, por mais que ela esteja entregando uma nota, ela serve para direcionar os estudos dele, do aluno, ele acaba sentindo uma tensão muito menor. sim. E uma coisa que você disse que eu acho que é muito valioso pontuar, você falou, a gente pode ressignificar esses conceitos, entendendo-os não como elementos distantes um do outro, elementos antagônicos, e eu penso nas nossas ENACs. Eventualmente, o aluno vai lá, ele faz a prova, a primeira prova do ano, e ele vai ter uma nota, ele vai ter uma faixa, ele vai saber: "Nossa, eu tô muito melhor do que quase todo eu tive um desempenho melhor do que de quase todos os alunos do sistema etapa. Nossa, eu tive um desempenho, assim, que tá entre os 30% que foram melhor nessa prova".
Ou eventualmente, nossa, nessa matéria eu não fui muito bem não, eu estou abaixo da média e eu gostaria de ficar pelo menos mediano nela. Por mais que tenha esse caráter classificatório, né, como você muito bem disse, depende muito de como que o aluno e o professor vão trabalhar em cima dessa nota. O que está por trás dessa nota? O que que o sistema etapa me oferece para que eu saiba com precisão quais são as matérias que eu devo revisar em ordem de prioridade? Será que tem algum vídeo de apoio? O que será que eu devo estudar a partir de agora? Então, quando você diz, deixa eu ver se eu memorizei certinho, a prova diagnóstica. Chega lá o aluno, eu vou ter um diagnóstico de como eu estou, diagnóstico que normalmente é feito no começo do ano, mas ele pode entender, né, que a prova, a avaliação formativa, ela também oferece um diagnóstico, o que não acontece uma única vez. E sempre quando ele faz uma prova e tira uma nota, em vez de entender apenas como um elemento classificatório, ele pode entender isso como uma ótima ferramenta pedagógica, o que acaba fazendo a gente olhar para as provas e perceber que mais do que exigir um conhecimento nosso, ela nos ensina a aprender coisas novas. E aí eu gostaria que você me dissesse, né, qual que seria o segredo para a gente fazer uma questão eficiente, sem pegadinhas, uma questão que o aluno entenda muito bem e que possa engajá-lo nos estudos? É, todo mundo que já preparou prova sabe da dificuldade que é, né? Às vezes a gente pensa numa questão achando que vai ser uma questão incrível e de repente percebe que não surtiu aquele efeito esperado. Ou então que a questão tem algum problema, um comando que não está muito claro. Às vezes na nossa cabeça há um gabarito esperado como resposta e de repente o aluno até surpreende, ele traz uma resposta que não estava prevista e você tem que voltar para todas as outras provas, né, e ver se realmente algum outro aluno cometeu também, né, esse erro, aquele acerto. Eu vou trazer aqui uma questão que eu apliquei numa prova, vou até consultar aqui, para mostrar como eu já fiz, né, provas que olhando hoje eu poderia ter melhorado, mas como é importante a gente também amadurecer, né, o nosso processo de elaboração. Que é uma questão que eu fiz para o ensino médio, Rodrigo. Eu tinha lá uma imagem, uma fotografia, retratando o apartheid, né, o regime de segregação na África do Sul. Repara nos comandos da questão que eu fiz. Indique duas características do regime conhecido como apartheid. E na B, cite dois fatores que influenciaram o seu fim no ano de 1994. Se eu aplicar uma questão como essa numa prova, não vai ter nenhum erro exatamente. A questão não vai ser anulada. Acho que não tem margem aqui para alguém pedir, né, um recurso, porque não há nada que, né, vá inviabilizar a resposta do meu aluno. Mas eu acho que esse tipo de questão, com indique e cite, a gente perde uma excelente oportunidade de desenvolver habilidades mais complexas por parte dos nossos alunos. Vamos imaginar que o aluno tem uma prova amanhã. Se ele estudar esse conteúdo do apartheid hoje, na véspera da prova, ou às vezes alguns alunos até falam, né, uma hora antes da prova, muito provavelmente ele vai conseguir responder essa questão. Tudo bem, eu quero que ele acerte, mas eu não quero que ele fique condicionado a simplesmente memorizar algumas palavras soltas. Se ele pegar, inclusive, um resumo, né, do nosso material, ou aquele resumo que a gente faz em lousa, ele vai chegar rapidamente à resposta. Muito provavelmente, terminada a prova, ele já vai esquecer tudo em um dia, 2 dias. Porque esse tipo de questão, ela não gera o que a gente chama de memória de longa duração. O aluno não precisou fazer grandes operações mentais para chegar nessa conclusão. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui, né, uma outra questão, eu melhorei ela. Eu já parto do pressuposto que o enunciado ele tem que trazer uma espécie de cola para o meu aluno. Ele não precisa ficar preocupado em decorar. Por exemplo, aqui eu coloco: a imagem abaixo está relacionada ao apartheid, e eu explico que é o regime de segregação racial vigente na África do Sul entre 1948 e 94. Se o aluno está preocupado em ficar decorando o que foi o apartheid, eu já dou isso aqui de presente para ele. Então, o que vai vir na sequência? Olha o item A. Extrai elementos da imagem que denotem a violência simbólica do apartheid. E eu acho que agora vale a pena você descrever essa fotografia Sim. maravilhosa que tem aí. Essa fotografia ela é muito bacana, ela é feita pelo Peter Magubani, se alguém quiser inclusive procurar depois, né, que esteja ouvindo. Ela mostra uma menininha sentada num banco. Nesse banco, a gente consegue ver uma inscrição em inglês escrito apenas europeus. E atrás desse banco está sentada uma mulher. A gente percebe, né, a mulher ela é negra, ela veste um uniforme, muito provavelmente ela é uma babá. E ela tá contorcida, né, virada com o corpo, até sugere que é desconfortável a posição que ela tá, fazendo um carinho na nuca dessa menininha. Então olha que curioso, né, quando eu
pergunto para meus alunos: "Essa imagem, ela é uma imagem violenta?", a maioria vai dizer que não. Afinal, a babá está acariciando a menininha. E vai lembrar, a menininha é branca. Uhum. Mas quando a gente começa a explorar, né, as outras camadas dessa imagem, a gente percebe que é uma imagem que denota muita violência. Mas olha, antes de você falar da violência, eu quero enfatizar um pouco, né, essa Uhum. leitura equivocada. Eu vou fazer de conta que eu sou um aluno seu, Tá. um aluno que está vendo a imagem, está vendo uma coisa muito bonita. Como você disse, né, tem 2 bancos, né, no banco da frente tem a menininha sentada, a placa, né, o texto indicando apenas europeus. Atrás tem uma babá, é uma imagem, assim, muito clara, muito bem iluminada, não tem nenhuma sombra pesada que poderia Uhum. indicar, né, Um dia ensolarado, né? é um dia ensolarado. Parece ser um dia gostoso, um dia agradável para ficar no parque, lá brincando, com alguém tomando conta de você. Essa empregada não vai deixar ninguém fazer mal para a menina. Sim, Então, né, olhando para essa imagem, a menina não corre perigo algum. Eu me perguntaria: onde está a violência? sim. É aí é que tá, né? E uma pergunta muito bacana de ser feita, depois, inclusive, que os alunos arriscam esse palpite, é perguntar por que está escrito apenas europeus ali naquele banco, sendo que a fotografia ela foi tirada na África do Sul. E aí começa a ver hipóteses mais interessantes. Ah, então quer dizer que os brancos na África do Sul se consideram como europeus. Né, isso é uma herança ali do regime de colonização, né, que inclusive vai gerar o regime do apartheid. Aí a gente começa a perceber. Essa mulher, né, a babá negra, ela não pode ocupar os mesmos espaços que as pessoas brancas. Independentemente de onde ela tenha nascido, né? Exatamente. Supostamente, se ela nasceu em Portugal e ela resolver sentar no banco da Não faz frente, diferença nenhuma, né. Mesmo que ela seja, então, europeia, europeia, né. para ser europeu não basta ser europeu Exato. nesse contexto. Nesse contexto é isso que eles querem dizer. Então a violência simbólica aqui é justamente essa, não aparenta violência, mas existe algo que, um aluno analítico, crítico consegue perceber nessa sutileza na imagem. Você percebeu como esse item A ele fica muito mais complexo, né? E é interessante que os alunos conseguem responder isso, eles chegam a essa conclusão. Já o item B eu pergunto, é possível comparar a segregação racial do período do apartheid com a organização social do Brasil à época da colonização? E na sequência, justifique. Eles vão fazer um paralelo, né, com a personagem da Ama de Leite, que também não é uma personagem explorada no Brasil colonial. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o que mais importa são os comandos da questão. Eu peço uma comparação e peço para que ele justifique. Não são comandos daqueles muito específicos, como cite e indique, voltados a uma simples memorização. Exatamente, na primeira versão da sua prova, você estava cobrando algo que é valioso, mas se a gente cobra apenas uma única habilidade, que é memorização, a gente está desperdiçando oportunidades de conhecer outras técnicas, outras habilidades que os alunos Sim. talvez tenham. Aí nessa segunda versão, tem uma análise de imagem, e eu acredito, você está dando uma informação nova para os alunos. Uhum. Como assim? Para ser europeu, não basta ser europeu. E depois, né, até para te agradecer, você está ajudando o aluno a olhar para uma realidade da África do Sul, em 1956, e de que modo aquela imagem dialoga com coisas que aconteceram no Brasil colônia, ou talvez no Brasil do presente, Uhum. né. Sim, Então, é uma prova, assim, que eu imagino estimula o aluno a querer estudar, a querer exato. fazer a prova. E olha que interessante, né? Se ele procurar essa informação, talvez nas anotações, ou até mesmo, né, na apostila, talvez ele não encontre tão facilmente. Essa informação, eu diria que ela está um pouquinho escondida, né? Se o aluno ele tem acesso às aulas, acesso ao material, ele vai ter uma base de contexto muito forte. Agora ele vai precisar operar outras habilidades mentais para chegar a essa conclusão. A questão ficou bem mais interessante, né? Sim. E eu tinha anotado aqui para conversar contigo sobre a importância de as provas não só cobrarem conhecimento dos alunos, mas elas também oferecerem algum tipo de conhecimento em Uhum. troca, de elas serem compreendidas como uma ferramenta de estudo. Eu trouxe aqui uma questão Uhum. para comentar contigo. Essa questão estará numa prova minha, né, em algum momento, e ela diz assim, é sobre o livro Maus, uma Uhum. HQ muito interessante sobre as memórias de um sobrevivente do Holocausto, escrita pelo Art Spiegelman, sobre a relação dele com o pai, a relação do pai dele com o Holocausto. E a questão é a seguinte: em Maus, Art Spiegelman utiliza uma técnica de metanarrativa. Imagine só, o aluno do nono ano talvez não saiba o que significa uma metanarrativa, Uhum. mas a questão explica isso ao inserir a si mesmo como personagem, documentando suas conversas com seu pai enquanto escreve o livro. Quando a gente vai ler o livro e a gente pensa,
a história do pai do autor, mas a gente vê o autor o tempo todo no livro, conversando com o pai, tendo seus dilemas na hora de contar a história, na hora de fazer os desenhos. Ele é autor e personagem. Poxa, essa questão está ensinando o que significa uma metanarrativa. A questão é mais complexa do que a própria resposta. Por quê? Ela vai solicitar que o aluno explique em que sentido isso faz com que a narrativa não seja exatamente confiável e como que isso dialoga com o processo de reconstrução histórica. Eu leio a questão e vejo. A rigor não é tão difícil de responder. Uhum. Se tem alguém, né, que está tentando se lembrar do que viveu, de um evento traumático, talvez a memória não seja tão boa assim. Ah, o sujeito, né, que está dando depoimento já está envelhecido, ele se confunde às vezes a gente percebe que quem o está entrevistando não quer ouvir completamente as histórias ou meio que tenta manipulá-lo, ou seja, o fruto da narrativa não vai ser 100% fiel. Talvez não exista uma narrativa 100% fiel. Uhum. A pergunta, ela é muito complexa e depois eu quero falar um pouco mais sobre essa pergunta, mas não agora. Que tá muito bem elaborada, por sinal, Tá hein? muito bem elaborada, né. Se você me der os parabéns, eu não vou aceitar por uma razão que eu vou explicar depois, tá, mas é uma questão que merece parabéns. E agora, né, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né. Uhum. Você pegou e me mostrou, pô, tem uma diferença entre uma questão ok, correta, e uma questão muito melhor do ponto de vista pedagógico. Uhum. Aí o aluno faz as nossas provas, e ele sai de lá pensando assim: "Poxa, que bom, nessa prova eu tirei 10". E o outro aluno tirou 9,8 e sai triste: Uhum. "Droga, eu falhei em 0,2". Aí tem aqueles alunos que pensam: "Nossa, né, eu tirei a nota mínima de aprovação, que pode ser 5 numa escola, 6 numa escola, 7 numa outra escola. Ah, eu não sou grande coisa". Qual que é o problema de alunos entenderem as provas desse modo? O que que você pode Uhum. explicar para a gente sobre essa obsessão por nota alta e esse desespero com recuperações e coisa e tal? Sim. Eu acho que essa é uma preocupação muito comum e é interessante até de perceber que isso parte de alunos, isso às vezes parte de professores, isso parte às vezes dos pais dos alunos. Tem esse livro aqui, né, Rodrigo? Você já até mostrou, acho que uma outra edição dele, Avaliação da Aprendizagem Escolar, que é do Cipriano Lucchesi, a gente vai colocar a referência também. Sempre quando se fala em avaliação, o Lucchesi é talvez a maior referência que a gente tenha, né? Ele usa um termo que eu achei muito pertinente, a fetichização da nota. Ah, uma curiosidade, o título principal é o mesmo, né, só que o subtítulo é É diferente. diferente, né? Ou Uhum. seja, você percebe, ele tem mais de um título. Sim, Avaliação, é um interesse muito grande por sim. parte do Isso que eu Lucchesi. falei, né? Esse autor aqui, não tem como você não passar por ele quando for estudar o tema, né? Aham. Às vezes é porta de entrada para estudar. E ele usa esse termo, fetichização da nota, que aquilo que mais interessa na comunidade escolar é um número. É um número ou é um conceito, né? Em algumas escolas A, B, C, D ou E, mas que a gente não deve ficar tão apegado a isso, porque a nota ela pode ser alcançada de diferentes formas, né? Tem inclusive neste livro aqui, de novo, né, da Ilza Martins, que ela citou uma informação que deu um nó na minha cabeça. Foi feito um estudo que mostrou que as mesmas provas corrigidas pelos mesmos professores em tempos diferentes, com intervalo às vezes de um mês, 2 meses, as notas vão ser quase todas diferentes. Inclusive para turmas de exatas, né, provas das disciplinas de exatas. Porque tem muita coisa que é subjetiva. Tem alguns critérios que a gente adota num determinado momento, que depois a gente pode mudar um pouco esse critério. Então, até certo ponto, a avaliação ela tem um caráter subjetivo. E o aluno, quando ele fica preocupado apenas com a nota, ele deixa de ter aquele esforço realmente no sentido da aprendizagem. Porque só a nota importa, e aquele aluno que às vezes tem uma dificuldade em colocar no papel as suas ideias, né? Quantos alunos a gente não tem que se expressam muito bem, que são super articulados? A gente já teve até alguns ex-alunos aqui, né, na gravação Uhum. do podcast, que você percebe que eles têm uma oratória que é extremamente habilidosa, mas às vezes, por alguma razão, tem dificuldade de colocar as suas ideias muito bem articuladas num papel. E a nota, às vezes, não é tão alta assim. Eu tenho vários casos aqui de memória em que isso aconteceu. Então essa não deve ser a maior preocupação. E um cuidado que a gente deve ter, né, quando a gente pensa em nota, nós teremos críticos e nós teremos aqueles defensores. Ela deve ser interpretada de uma forma equilibrada. A nota não me diz tudo, mas a nota também não me diz nada.
A gente não pode nem sobrevalorizar, nem subvalorizar. Senão a gente incorre em 2 erros aí, né, sobrevalorizar, só um número importa. A aprendizagem ela é colocada em segundo plano. Ou subvalorizar, poxa, a prova ela foi tão mal elaborada, eu sei que aquele professor não elabora provas com qualidade, então para que que eu vou fazer essa prova com seriedade, se ela não vai refletir exatamente a aprendizagem? Nossa, isso me faz pensar, né, nas pessoas que dizem: "Olha, eu sei a resposta, mas eu não consigo expressar". Sim. O que é um auto-engano muito perigoso, porque a convicção que nós teremos, se a gente de fato tem um conhecimento, é justamente expressando, Uhum. para que alguém, uma outra pessoa, ou às vezes nós mesmos, possamos avaliar a qualidade da resposta. Sim. Quando o aluno, né, ele acredita nessa ideia: "Ah, eu sei a resposta, mas eu não sei verbalizar", na verdade ele não sabe tão bem. Uhum. É importante que a gente saiba combater isso. E você também mencionou uma coisa que eu acho muito valioso. Às vezes o professor passa uma prova, ele corrige, e depois de um mês ele corrige, a nota muda muito. Uma das causas, né, que a gente pode identificar é a falta de critérios na hora de elaborar a prova. Exatamente. Eu já te mostrei algumas provas, né, minha prova de redação, eu coloco no próprio caderno a grade de correção, que é baseada na prova do Enem, para que os alunos possam ver exatamente o que significa a nota, Uhum. até mesmo para que o aluno possa saber se eventualmente eu cometi algum equívoco na correção. Então ele não vai chegar e falar assim: "Professor, eu tirei 7, mas eu acho que eu mereci 8". Ele vai chegar e falar assim: "Olha, aqui no critério 2, eu acho que a minha nota está equivocada de acordo com a grade Uhum. de correção". Sim. Aí minimiza, né, porque eu concordo contigo, existe uma carga de subjetividade, mas a gente também tem algumas ferramentas para que a gente possa se Sim. defender disso. Tem até um caso muito curioso, né, de uma questão, acho que você vai se lembrar, quando a gente estava preparando o material, uma questão da FUVEST dos anos 80. A questão era: comente a organização do movimento X na história do Brasil. Sim. Poxa, qual o critério que vai ser adotado aqui de correção, né? O aluno ele pode colocar qualquer coisa. Eu, se fosse corrigir uma questão dessa no intervalo de 2 meses, na mesma prova, com certeza as notas sairiam todas diferentes. Agora, a questão que eu mostrei para você, né, do apartheid, ou a questão que você mencionou agora, a gente consegue estabelecer critérios muito claros. E é interessantíssimo, inclusive, a gente fornecer esses critérios para o aluno, né? Sempre que eu entrego uma prova, que faço comentários, né, sobre a correção, eu mostro como foi adotado o critério. Então, o aluno precisaria ter citado isso, precisaria ter feito essa relação, precisaria ter argumentado de forma coerente, para eles perceberem que há um trabalho muito minucioso por trás dessa correção. Mas acho que esse é um outro problema de provas, né? Provas que não têm muito equilíbrio, né? Provas que não são muito claras, que os alunos ficam com a impressão que a nota ela pode ser, inclusive, algo um pouco aleatório. O colega parece que escreveu muito semelhante e tirou uma nota 9. Eu tirei uma nota 6. O que que difere? Isso precisa ficar muito claro para que a prova tenha credibilidade, né? Uhum. E olha só, como a gente está bem alinhado. Você pegou e falou sobre as notas, né, que as notas elas têm uma importância, que a Uhum. gente não pode exagerar, mas a gente também não pode subestimar. E ao mesmo tempo, você compreende que os alunos valorizam muito a avaliação, e talvez porque de alguma forma eles acreditem, a avaliação é ou deveria ser uma importante ferramenta. Sim. Eu tenho aqui, né, um livro, eu vou até pedir ajuda para você. Hum. Eu sei que você faz aula de inglês, você é um ótimo aluno. Você consegue pronunciar para mim o nome desse autor, que no caso é francês, né, mas Você adora você é me um colocar nessas situações, né, você vou é um homem tentar. poliglota. Stanislas Dehaene, porque é em francês, ficou Tá bonito. ótimo, tá bonito, com sotaque inglês. É assim que aprendemos, né, um livro muito interessante, e ele pega e dá algumas dicas, né, de como que faz para que o nosso cérebro funcione melhor. Como que a gente estimula o bom funcionamento do cérebro do aluno. E ele coloca aqui 4 pilares para o aprendizado. Uhum. Primeiro, né, atenção. Se Pode ser a melhor aula de química do mundo, se o aluno não estiver prestando atenção na aula, não vai ser a melhor aula de química do mundo. O envolvimento ativo, ele tem que sentir que aquele conhecimento novo está dialogando com o conhecimento antigo dele. Ele tem que perceber que aquilo ali é importante. Eventualmente, ele vai levantar a mão, vai fazer perguntas, ou se for muito tímido, ele vai fazer perguntas em silêncio, torcendo para que o professor, algum colega ou ele mesmo lhe ofereça a resposta. Tem que ter um feedback. Aqui ele menciona o feedback dos erros, mas corrigindo, feedback também dos acertos, Uhum. que pode ser feito a partir das avaliações informais, formais, a partir das provas e consolidação.
Não basta fazer uma única vez, a gente tem que fazer com muita constância. Numa das oficinas que nós oferecemos para professores, a gente gosta Uhum. muito, né, eu em português, você em história, de mostrar um exemplo de como que a gente entrega a nota para os alunos. No meu caso, eu estou pensando numa tabela que eu vou descrever agora. 4 alunos, cada um deles teve uma nota diferente. O aluno que teve a melhor nota tirou 8 pontos, olha que beleza. Foi a melhor nota da sala, não precisa mais estudar. Um outro aluno, coitado, tirou 4,5, pegou recuperação. Droga, agora eu vou estudar muito, eu vou até o plantão de dúvidas, vou tirar fazer exercício de gramática e vou melhorar muito na recuperação. Quando o aluno olha apenas para a nota, ele pode cometer alguns erros bem graves. Nessa prova, eu estava cobrando uma pequena redação, interpretação de texto e análise sintática. O aluno que tirou apenas 4 pontos, ele gabaritou a análise sintática, acertou todos os 3 pontos que eu estava oferecendo em troca desse tipo de conhecimento de raciocínio lógico. Ele tangenciou a redação, acertou apenas um único ponto e deixou a interpretação de texto em branco. E o que que acontece? Se ele for até o plantão de dúvidas para estudar gramática, a nota dele, o aprendizado, melhor dizendo, não vai se alterar, porque ele já está indo bem. Foi o melhor desempenho em análise sintática. Agora a gente olha para o outro aluno que tirou 8. Pô, que bom, né? Detonei. Por que que ele tirou 8? Redação valia 4 pontos, mas a redação dele estava tão boa que ele ganhou um bônus, ganhou 5. Interpretação de texto, que valia 3 pontos, gabaritou, já deu 8. Análise sintática respondeu algumas coisas que fazem sentido, mas estão equivocadas. O bom dele não ter deixado em branco é que eu sei exatamente qual foi o erro dele e eu consigo ajudá-lo a transformar aquele erro num acerto, né? Uhum. Errar é bom. Arriscar, do ponto de vista pedagógico, na escola, é uma coisa muito importante. Quando a gente deixa uma questão em branco, a gente acaba se privando de saber, né, onde está o nosso desconhecimento e quais são os passos para que a gente transforme esse desconhecimento num aprendizado. Eu acho isso daí uma tarefa muito bacana. E eu acabei de mencionar, né, o da Rene, falando sobre técnicas de estudo, de aprendizado. Uhum. Por quê? Não necessariamente a gente estuda e aprende. Você mesmo mencionou, às vezes o aluno vai acreditar que está estudando na véspera da prova ou uma hora antes e, para azar dele, vai tirar uma nota aparentemente boa, um 7,5 e pronto, acabou, não preciso mais estudar. Depois de meia hora, você disse muito bem, eles se esquecem. Pensando nisso, né, o estudar se transformando em aprendizado, eu gostaria que você desse outros conselhos, né? O que que nós, professores, podemos fazer em sala de aula para que o aluno não estude apenas para tirar uma nota, mas estude para aprender? Uhum. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, porque o aluno ele pode ser falsamente levado à conclusão de que ele aprendeu. Ele pode ser aprovado em várias provas, sempre tirar uma nota 5 e eu até fico muito incomodado quando eu ouço o tipo de comentário, né, 5 é 10, eu não preciso me esforçar. Se eu tirei um 6, quer dizer que eu me esforcei um pouquinho a mais daquilo que eu deveria. Isso é triste, quando a gente pensa em aprendizagem, né. Eu acho que em sala de aula a gente pode sempre instigar, sempre, estimular uma postura crítica dos alunos. Eu lembro que um dos nossos primeiros episódios foi sobre metodologias ativas, né, com o professor Gleidson, e ele falou bastante sobre a importância das nossas aulas, a gente sempre colocar ali alguns elementos problematizantes, né? Trazer sempre uma questão que desafie o nosso aluno, para que não fique, né, um estudo ou uma aula extremamente descritiva. E eu tento fazer isso sempre, ou a cada vez mais, né, de ao invés de descrever um determinado assunto, eu coloco antes de tudo uma pergunta, coloco um problema norteador. Isso já vai fazer com que o aluno encare, né, a disciplina, o conteúdo de uma outra forma. Com certeza o engajamento dele vai ser maior. E é claro que esse tipo, né, de habilidade a gente pode também colocar nas nossas avaliações, seja uma prova, seja uma atividade, uma tarefa de casa, algo nesse sentido, né. E outro ponto, eu acho que importante também, a gente pode pensar, né, em termos alguns projetos ao longo do ano. Eu acho que eu até queria pedir para você comentar um pouquinho como que isso funciona no Etapa, né, eu sei que você participa de diferentes atividades com seus alunos, e o quanto que isso gera aprendizado. Não é um tipo, né, de ensino ou de avaliação que a gente associa diretamente às provas, mas será que isso quer dizer que eles não aprendem então? Será que é somente no dia da prova que o aluno vai conseguir medir o seu aprendizado de alguma forma? Eu acho que esse tipo de troca é muito importante.
Alguns anos atrás, né, uns 7, 8, não sei direito, né, você pegou e me comentou comigo algumas características da Olimpíada Nacional de História do Brasil da Unicamp. E uma coisa que eu achei bem interessante foi a proposta de o aluno não ter que procurar a alternativa correta, mas tentar identificar uma hierarquia nas alternativas. Qual resposta parece ser a mais adequada? Qual é quase a resposta correta? Qual resposta fala um grande absurdo e traz só um pequeno pedaço de precisão e qual que é um Uhum. absurdo completo? Eu gosto muito de adaptar esse aprendizado nas aulas de interpretação de texto, justamente para que o aluno não fique lá apenas recebendo esse conhecimento, mas ele se sinta, né, o cúmplice da criação da qualidade do conhecimento, da qualidade da aula. E no Etapa, como você mencionou, tem muitas atividades bem legais lá. Uma delas é a Multi-Expo, em que cada grupo vai montar algo diferente para os visitantes, para os pais. O meu grupo, normalmente, o que que a gente faz? A gente pega uma sala de aula, a gente transforma essa sala de aula numa espécie de um museu, em que os pais serão convidados a visitar esse museu, que terá lá fotografias, pinturas, poemas, outros textos e, em alguns momentos, sessão de curta-metragem, em que os alunos vão ser uma espécie de um guia. Esses alunos vão ajudar os pais a enxergarem naquelas obras algo que talvez eles não enxergassem se olhassem sem muita atenção. Basicamente, eles vão estar replicando algo que eles viram nas aulas dos estudos narrativos, mas agora com uma vantagem. Agora, eles que deverão criar as perguntas que vão estimular o raciocínio dos visitantes. Tem muita coisa bacana que a gente pode pegar e fazer na escola, tem muita coisa bacana que a gente faz na escola, e isso, eu imagino, deve levar as escolas parceiras, né, um desejo de: "Opa, eu quero conhecer melhor isso. Sim. Eu faço algo parecido, eu quero saber se aquilo que eu estou fazendo vocês entendem que é de alta qualidade", muitas vezes é. "Olha, eu estou fazendo aqui minhas provas, eu acredito que eu faço da melhor maneira possível, mas eu tenho uma predisposição a querer melhorar. Então eu gostaria que você explicasse para a gente Uhum. as oficinas que você dá para os professores. Eu também dou, mas eu quero saber Sim. das suas." Bom, essas oficinas são bem legais, já faz algum tempo, né, que a gente aplica nas escolas parceiras. Essa particularmente da avaliação da aprendizagem, eu acho que é a minha preferida, porque é um tema muito sensível, é um tema muito complexo e é muito interessante notar como quase todos nós ainda cometemos, né, certos erros, entre aspas, na preparação, elaboração, aplicação das provas. É porque nós temos referência de quando nós éramos alunos. Então, quando eu estudava no colégio, eu encarava a prova como o momento decisivo da minha formação. Eu entendia a nota como aquilo que unicamente importava. Você costuma mencionar um desenho animado do Charlie Brown, lá do Snoopy. Isso. Você pode descrever para a gente o que que acontece nesse desenho? Porque Aham. tem tudo a ver com esse seu depoimento. É um trechinho bastante curto do desenho, bem interessante, né? Em que o Charlie Brown basicamente fala do porquê ir para a escola. Então, para que você estuda? Para tirar boas notas. Para que você tira boas notas? Para ser aprovado. Para que você é aprovado? Para sair da escola. Porque quando você sai da escola, o que acontece? Você vai para a faculdade. Por que você vai para a faculdade? Para tirar boas notas. Para que você tira boas notas? Para ser aprovado. É um ciclo que ele é repetitivo, é um ciclo vicioso, né, e justamente os alunos entendem que a única coisa que importa é a nota. Então isso é muito triste, né, você acabou de descrever a Multi-Expo e eu arrisco um palpite, eu acredito que todo mundo que está ali participando não está pensando em nota, Pois é. né, é um dia muito interessante que, nossa, eles apresentam, eles têm aquela preocupação com a fala, né, em ter algo, uma ideia convincente, que seja participativo, que seja engajador, ali a nota não está em questão, né. E às vezes o aluno que está ali brilhando aos olhos do pai, aos olhos de outros pais, de outros visitantes, não tem um desempenho acadêmico de muito destaque, Sim. porque é justamente o que você disse, às vezes ele tem a dificuldade de transformar uma habilidade, que em sala de aula é notável, na habilidade de responder questões. Uhum. Mas depois de participar desses eventos, dessas experiências, a tendência é que o desempenho acadêmico também melhore, Sem dúvida. porque as 2 coisas são importantes. E eu estou dizendo as 2 coisas, né, não querendo dizer que elas são opostas ou que não estão conectadas. O conhecimento, a aprendizagem e o sucesso acadêmico que muitas vezes aparece por meio das notas. Uhum, sem dúvida.
E só para complementar, né, Rodrigo, essa nossa oficina com os professores, ela é muito importante porque desmistifica algumas coisas em relação à avaliação. Eu acho que um dos principais problemas quando a gente fala no assunto é a questão de enxergar a prova como elemento de punição. Isso é muito comum. Acho que todos nós já tivemos algum professor, alguma aula em que isso estava presente, né? O professor faz uma prova que ela não é equilibrada. Eu me recordo especificamente, né, quando eu era criança, de uma prova de matemática em que havia só duas questões. Cada questão valia 5 pontos, sendo que a nota mínima para aprovação era 5. Ou seja, se eu erro uma questão, eu não posso errar mais uma vírgula na próxima questão, senão eu já estou, né, desaprovado. Isso não me traz uma medida aproximada, né, dos meus conhecimentos adquiridos, né, das minhas habilidades. Na verdade, a prova servia como um instrumento de terror. É muito triste pensar que isso ainda ocorre. A prova ela é encarada muitas vezes como, né, uma ferramenta para disciplinar a sala, quando a gente sabe que a prova não tem essa função e ela não conseguirá jamais também trazer disciplina para uma sala que é tida como mais agitada. E aí vou aproveitar, até acho que você já deu a referência, né, do livro do Perrenot, que ele fala que essa noção de fracasso escolar é uma noção produzida, às vezes, pela própria escola. Quando a Uhum. gente reitera que a prova ela é um atestado de inteligência ou atestado de burrice, que o aluno que tirou uma nota vermelha, né, como a gente fala, ele não vai ter sucesso. Às vezes o professor até ameaça, às vezes o professor faz, né, até uma predição do que vai ser o futuro dessa criança, desse adolescente. Como se fosse fácil fazer uma coisa dessas, né? Exatamente. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar na elaboração das provas. E eu acho que essas oficinas, né, elas são muito importantes para isso. Agora, tem uma coisa que também é essencial: como que a gente se comunica com os pais dos alunos. Pois é, né? Que é um outro tópico de que a gente gosta muito, né? Na palestra que eu dou para pais, ela se chama Sobre Motivação, Dedicação e Prazer. A ideia é mostrar como que os pais podem ser significativos para ajudar os filhos a aproveitarem a escola da melhor maneira possível. Eu começo essa palestra simulando um momento de aula para que o pai perceba, né, o que que acontece ali na escola parceira, para que o pai tenha a sensação de que ele está assistindo uma aula na escola parceira e veja como essa aula pode mudar a vida dos meus filhos, ou melhor, como essa aula já está mudando a vida dos meus filhos. É uma palestra bastante interativa em que a gente procura ajudar as escolas a mostrar para os pais: confie no nosso trabalho, a gente tem um olhar amplo, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo com seu filho e o que que você, pai, pode fazer com seus filhos, o que você, mãe, pode fazer com seus filhos em casa para potencializar ainda mais o trabalho dos professores. Eu tenho mais uma pergunta para você, né? Porque eu imagino Uhum. que o tempo está voando, né? Tem a ver com palestra também. Uma vez assisti uma palestra sua para professores e você falou sobre motivação. Como que a gente faz alguém ficar motivado? Parece ser uma palavra tão subjetiva, parece que ou a pessoa é motivada ou não é, mas talvez não seja tão simples assim. Sim, motivação é algo extremamente complexo. A literatura ela vai, grosso modo, dividir em duas categorias: aquilo que é chamado de motivação extrínseca, aquela que vem de fora, extra. E quando a gente pergunta para aluno por que ele estuda, a resposta imediata que a maioria vai dar é para passar na prova, que nem eu mencionei aí do Charlie Brown, não é? Uhum. É uma noção bastante equivocada. Mas a gente sabe que a prova ela tem uma importância muito grande em forçar, no bom sentido, o aluno a criar senso de organização, de planejamento, dele ter compromisso, responsabilidade. Então a escola, a instituição, ela é um elemento motivador para ajudar o aluno a se organizar e estudar. Eu, inclusive, faço a seguinte pergunta: se não houvesse provas ou outros tipos, né, de avaliações, de atividades, você estudaria da mesma forma? E a maioria vai dizer que não. Eu falo: você gostaria desse cenário em que você não tem esse estímulo? E todos eles vão dizer que não, que apesar deles reclamarem da prova, né, o que é bastante comum, eles entendem a importância dela. Agora, tem um outro tipo de motivação que ela é mais, talvez mais relevante ainda, chamada de intrínseca. É aquela motivação interna, é o desejo do aluno de aprender, é o interesse que ele tem pelas coisas. E esse tipo de motivação intrínseca, geralmente a gente associa a um hobby. Então eu gosto muito de fazer corrida, por exemplo, você gosta de fazer trilhas, né, e entrar em cavernas, etc. A gente não fica preocupado em ver o tempo passar. A gente faz isso porque a gente gosta. A gente não faz esse tipo de atividade pensando em ter uma aprovação, né, em adquirir uma nota. É um desejo nosso, é um desejo interno.
Então, o que a gente precisa fazer em sala de aula é estimular que o aluno ele tenha uma outra visão sobre os estudos e o aprendizado, para que não vire uma preocupação excessiva só com uma nota, para que vire uma preocupação com o aprendizado. E aí tem diferentes cenários, né? Você mencionou o papel dos pais na formação dos filhos. É muito interessante perceber, muitas vezes, como que os filhos estudam e para que eles estudam. Tem aquele perfil de criança que vai estudar para, de certa forma, passar uma imagem de bom aluno aos pais. Ele trabalha sempre por uma recompensa, ele quer projetar uma imagem de que é uma criança, um aluno dedicado. Ele não está preocupado com o aprendizado. A preocupação é com a autoimagem. Conforme a gente vai andando nessa hierarquia de motivação, a gente chega num outro extremo, que é aquele aluno que não se importa tanto se vai tirar um 10, um 9,5. É aquele aluno que está preocupado realmente em aprender. Ele não precisa do pai ou da mãe ali na cola dele, né, incentivando ou às vezes até ameaçando o filho para estudar, porque ele entende que aquilo é importante, ou seja, ele colocou significado naquela atividade. Ele entende que aquilo vai ter relevância na formação, no desenvolvimento dele como objetivo, como, né, indivíduo. Ele estabelece uma conexão com aquele objeto de conhecimento. Então, esse é um estágio que a gente considera muito mais avançado, né? Tem vários momentos aí diferentes quando a gente fala em motivação, mas eu acho que é interessante pensar nesses dois extremos. Aquele aluno que não tem motivação, que não vê importância naquilo que se faz na escola. E aquele outro aluno que enxerga a importância, que vê relevância e ele quer estudar porque ele entende a importância do aprendizado. Eu acho que isso a gente pode incentivar, né, e principalmente quando a gente conversa com pais, para que haja esse estímulo em casa, para que eles assistam eventualmente um filme interessante, um filme que possa gerar uma análise mais aprofundada, que os pais levem os filhos, né, numa um concerto, para assistir uma peça de teatro, que tenham conversas que sejam mais desafiadoras, porque a importância dos pais ela é gigantesca, né? A gente já teve inclusive um podcast aqui Uhum, falando sobre, né, o papel dos pais na educação dos filhos. Então acho que esse é o sentido da coisa, né? A gente tem que estimular esse perfil. perfeito. A última coisa que eu tenho a dizer aqui, né, nessa nossa conversa, é comentar uma atividade que eu costumo passar para os meus alunos nas férias. O livro de férias esse ano foi justamente o Mouse, que eu mencionei agora há pouco. E qual que era a tarefa dos alunos? Eles tinham que criar uma questão inteligente sobre o livro. Eu expliquei para eles o que eu considerava uma questão inteligente, e a questão que eu li naquela hora foi feita por uma aluna minha, a Maria Fernanda, De que que ano? está no nono ano, tem Nono ano. 14 anos, imagino eu. É uma questão que, se eu mostro para algum colega, a pessoa vai imaginar que foi algum professor que fez. Algum professor, no caso, bastante dedicado, porque é uma questão de alto nível. E foi uma garota de 14 anos, uma atividade que não valia nota, nada, mas valia aprendizado, valia essa experiência. Será que eu sei fazer uma questão inteligente, uma questão de alto nível, uma questão que eventualmente pode cair numa prova? Pois é, né? É uma maravilha quando a gente vê como que o nosso trabalho pode trazer recompensas tão grandes. Sim, e você vê, né, não gera nota, não é um formato, digamos, clássico de prova e os alunos têm interesse, né, eles fazem porque eles entendem a importância disso. É muito bacana, né, Rodrigo? Então, bom, acho que nosso tempo está infelizmente se esgotando, se deixar a gente fica aqui 3 horas falando sobre avaliação, mas acho que não é a proposta, né. Então eu queria agradecer esse bate-papo com você, sempre bom. Foi ótimo, excelente. Já tá dando saudades dele. Então, dessa forma, a gente encerra mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Queria lembrar pela última vez aqui para você seguir o nosso canal no YouTube, também ativar as notificações para receber as mensagens dos novos episódios. Muito obrigado e até uma próxima.